Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. E eu quero utilizar estes instantes finais para voltar a esta questão destes dois candidatos, que são o centro de uma grande manobra, de um grande envolvimento do povo brasileiro, porque quem não vê que forças poderosas trabalham para colocar esses dois pilantras no segundo turno? Estes dois oportunistas, estes candidatos de provita, fabricados por essas duas grandes redes. Discutiu-se aqui aspecto secundário de entrar agora ou não. O grave é que se tratava de um concessionário de serviço público que cinicamente diz que não, que ele é apenas sócio, que ele não dirige. Isto vai ser examinado lá pela Justiça Eleitoral, porque, pela lei, teria que se desincompatibilizar há muito tempo. Uma situação de desigualdade, uma situação sem nenhuma equidade. Há essa grande manobra visando colocar os dois no segundo turno. Quer dizer, o demônio contra a coisa ruim. E o inferno vai ganhar sempre. Quer dizer, consideram a você, meu irmão, minha irmã, a você, brasileiro humilde, a você, mulher brasileira humilde, que acompanha isso tudo e se vê, às vezes, fascinada por um desses tipos, que consideram com 7 anos de idade, com 9 anos de idade, com uma mente desse tamanho. É isto que essas grandes forças estão procurando fazer. Vamos juntos dar uma resposta a tudo isso. Olha, se você quiser, se essa for a tua consciência, não vota no Leonel Brizola. Aí há gente digna, competindo, leal e honestamente, mas não vota nesses pilantras. Eles estão aí para te enganar, é para tudo continuar como vai. Este país está sendo colonizado, o nosso país está em perigo, a pátria brasileira está em perigo. Estão entregando o nosso país. Você não vê que estão entregando o nosso país? É para continuar na mão de gente irresponsável. Esses dois são dois instrumentos da liquidação dos sonhos deste país. Um povo que pode ter um destino próprio. Vamos junto dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Um não rotundo contra tudo que fizeram neste país nestes 25 anos. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio 172 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Aproebo, acompanhado dos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres. Olá, não era para eu ser o primeiro a falar não, porque eu estava rindo aqui com a declaração de apoio do escamoso, né, que ocupa
a cadeira da presidência. Ele disse que está com Crivella, mas se não quiser votar no Crivella, também está tudo bem. Caralho, é genial, cara. É inacreditável o que está acontecendo com o Brasil, cara. Puta que o pariu. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Prazer mais uma vez estar com vocês aí na edição 172, que já foi gravada, né? Daqui a pouco a gente entra com as nossas entrevistas aí, do Leonel Brizola Neto, do professor Josemar, muito boas entrevistas. O meu primeiro recado, como não poderia... São dois recados. O primeiro eu vou dar logo de uma vez, que é para um camarada nosso, ouvinte, que há algum tempo ele vem pedindo que nós entrevistássemos o professor Josemar, que é o João Tiago Pontes, @J Tiago Negão. Ele é motorista de aplicativo, se não me engano, em Maricá, né? Mas Maricá é ali do lado de São Gonçalo, roda bastante por São Gonçalo, então por isso que ele deve conhecer o professor Josemar. E ele é um ouvinte nosso de longa data, de muito tempo, e ele tem uma estratégia que a gente acha fantástica, ele já citou para a gente algumas vezes no Twitter, que ele sempre coloca o lado B para poder tocar no carro para os passageiros dele ouvirem o lado B. Né? Isso para a gente é fantástico, porque isso, na minha visão, é comunicação efetiva, né? De verdade. É o cara que acredita no que a gente fala, que compactua com o que a gente fala e reproduz o que a gente fala, né? Para as pessoas que estão ali no dia a dia com ele, né? Que estão usufruindo, vamos dizer assim, da força de trabalho dele enquanto motorista de aplicativo. Uma das categorias mais precarizadas, né, de todas, né, no capitalismo atual, está entre as mais precarizadas de todas, não tem direito nenhum, né, se ficar doente, se o carro quebrar, está ferrado, não tem nenhum respaldo das empresas, não tem nenhuma segurança estatal, né? No entanto, ele está aí, está na luta, está trabalhando em plena pandemia, está trabalhando e não esquece de que a nossa vida é coletiva. Então, ele leva, além de absorver os conteúdos que a gente traz aqui no podcast, ele leva para frente, leva para as pessoas, debate com os passageiros. Isso é impagável, né, cara? Isso é impagável. Se existissem outros João Thiagos aí, eu não sei, cara, a gente estaria ainda melhor do que está. O lado B, dizendo, né? O Brasil, infelizmente, ainda falta um pouco ainda para melhorar. Mas aí eu vou entrar agora num assunto que também tem totalmente a ver com o Brasil, né? Que é o assunto Boulos, né? A gente já vem falando, a gente entrevistou o Boulos aqui, inclusive, na edição de 1º de maio, né, antes de começar a campanha eleitoral. Quem está chegando agora e não sabe, quiser ouvir o programa lá, busca, eu não lembro exatamente, mas já foi durante a pandemia, porque foi em maio, né, houve o programa com o Boulos, eu pretendo trazer ele à tona no Twitter aí antes das eleições de novo, para a galera ouvir, quem não ouviu ainda. E eu quero falar sobre Boulos, né, porque a gente vem acompanhando com muita atenção a eleição em São Paulo, né, uma das eleições mais importantes do Brasil, se não a mais importante. E ele vem crescendo, né, exponencialmente na campanha, e isso tem relação direta com o fato, né, do russomano está derretendo, né. O russomano mesmo não é o candidato de quem eu vou falar, que são as oligarquias das comunicações, né? Mais precisamente a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que são empresas que representam a burguesia, estão ali para representar os interesses da burguesia, porque fazem parte dela. Portanto, são nossas inimigas, né? São nossas inimigas de classe. Eu sempre digo, né, que numa eventual revolução, a redação da Folha de São Paulo e do Estadão, elas deixariam de existir, né? Virariam redações revolucionárias. São organizações, são empresas que defendem a burguesia, e isso está muito claro nesse momento atual, né, que o Boulos vem subindo nas pesquisas e vem tendo matérias no sentido de pichar a imagem dele, sistemáticas, diárias, né? E não são matérias, né? Não são matérias, né? São
são textos sensacionalistas, né? Como próprios para geração de fake news da extrema-direita, né? É o caso da questão dos 500... Eles são eles próprios geração de fake news. A questão dos R$579 aí agora no submundo do WhatsApp já virou 580 mil, né? Que ele não teria declarado, né? Hoje saiu a notícia de que ele mentiu com relação ao currículo, o que também não é verdade, assim. Então, a minha abertura... É a questão do vínculo lá, né? A questão do vínculo. Perguntaram para a escola que ele dava aula. Vamos dar aula aí? Deu aula até 2019, em 2020 não foi possível continuar com o contrato por causa da pandemia. Exatamente. Aí é noticiado, instituição nega vínculo atual com o Boulos. É isso, e isso não é só o Boulos, né? Isso tem sido feito com a Manuela Dávila em Porto Alegre também, né? Ontem saiu uma notícia: candidatos erram dados sobre a prefeitura e tal. E aí, os candidatos, quem era a capa da matéria? A capa era a Manuela Dávila, entendeu? E o dado que foi errado, assim, é um dado ridículo, sabe? Assim, uma coisa ridícula. Ela falou no debate que 3% da população de Porto Alegre se locomove por aplicativos, e era 5%. E ela falou que Porto Alegre era a segunda maior índice de tuberculose entre as capitais e a quarta. Pois é, e assim, há um interesse muito claro dessas empresas de comunicação a manterem o status quo da situação, né? O interesse da Folha de São Paulo é que Bruno Covas seja eleito prefeito do estado de São Paulo também, assim como do Grupo Zero Hora, creio eu, que todos podem ser eleitos, menos a Manuela Dávila, né? E a gente tem que ter muita clareza, eu falo isso como jornalista, como quem já trabalhou em redação, em assessoria de imprensa. Existe um interesse claro dessas empresas. Essas empresas são anti-esquerdistas, essas empresas são anticomunistas, elas são capazes de apoiar o Bolsonaro para poder prejudicar um candidato da esquerda. Isso já ficou muito claro desde 2018 para cá, com a tal da história de uma escolha muito difícil, que quando o Estadão diz que a escolha é muito difícil entre Bolsonaro e Haddad, na verdade ela está dizendo que a escolha é fácil, tem que votar no Bolsonaro, né? Porque entre Bolsonaro e Haddad não pode haver escolha difícil, né? Então isso acaba se repetindo agora em 2020, no caso com Boulos, aqui com a Manuela Dávila também. Acredito que em Belém também o Edmilson pode estar sofrendo com isso, embora ele esteja disparado na liderança, né? Aqui no Rio a gente não tem ainda diretamente isso, porque os dois candidatos que estão à frente são dois da direita. A terceira colocada também não dá para chamar de esquerda. Eu, pelo menos, não tenho coragem de chamar de esquerda. No dia que eu chamar a delegada Marta Rocha de esquerda, sei lá, talvez o meu conceito de esquerda tenha se expandido demais. Então eu não consigo chamar. Eu acho que eu posso até vir a votar nela no eventual segundo turno, dependendo da circunstância. Isso é uma outra parada, né? Mas é isso. Queria dar esse recado. Enfim, a gente nunca pode perder de vista que as empresas de comunicação no Brasil são nossas inimigas de classe, né? Então não dá dinheiro para a Folha de São Paulo, não. Dá dinheiro para os podcasts de esquerda que tem por aí, que fazem um trabalho muito mais voltado para a população do que essas empresas mal intencionadas. Olá, Caio Belandi. Obrigado pela entrevista, Fagner, de hoje. Tô brincando. É que ficam me sacaneando aqui. Hoje foi meu dia de hoje, eu roubei seu lugar. Pois é. Dar um recado rápido, né? Aproveitar que o Fagner mandou um abraço para o João Thiago. Mandar para o Fábio Pacheco Alcântara, né? O Fábio é um ouvinte também de longa data lá de São Gonçalo e que está sempre me deixando atualizado sobre as coisas de São Gonçalo lá na nossa página no Facebook, sempre falando sobre São Gonçalo, pedindo para a gente entrevistar quadros de São Gonçalo. Já tinha falado do Josemar antes, então fica para você aí, Fábio, essa entrevista que a gente vai veicular aí com o Josemar. E o outro recado, né? O recado é uma correção, na verdade, né? Que eu falei o nome do nosso designer na semana passada errado, né? Eu confundi com um jogador de futebol. Tem um nome ali, o primeiro nome parecido. Nosso designer, né? Que está fazendo um trabalho incrível, principalmente no nosso Instagram, é o Edgar Igor, tá, gente? @Edgar_Igor. @Edgar_Igor. Tá bom? É isso.
Olá, Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Entrevistas aí, mais um lado B eleitoral, né, com o Leonel Brizola Neto, vereador no Rio de Janeiro, professor Josemar, candidato à vereança em São Gonçalo, mais uma semana de dólar disparado, né? Ou seja, o efeito sobre as exportações de alimentos e o consequente aumento no preço dos alimentos vai continuar e vai se ampliar, e não sei qual será o preço do feijão, do arroz e do óleo na semana da eleição, mas no mesma semana em que o Bolsonaro resolveu declarar apoio direto ao Crivella e ao Russomano dessa maneira, eu não sei até que ponto será um abraço de afogado. No dia 15 saberemos. É muito louco ver qualquer noção de rédea da economia lá, do que o Paulo Guedes tem sobre a economia brasileira, ruindo a 15 dias das eleições. Assim. Não duvido que, se eles forem varridos das urnas, como esperamos, que hajam conspirações de que Paulo Guedes é, na verdade, um comunista infiltrado. Mas, dito isso, vamos passar para as nossas propagandas. Agora os reclames do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O ouvinte do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é: participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/lado B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema, porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por Lado B do Rio, e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa, que é isso que importa. Corta para o Císio! Agora o lado B entra totalmente em modo de eleições. Nos programas que antecedem o pleito eleitoral, iremos dividir o episódio em 2 entrevistas de candidatos da região metropolitana do Rio ou de São Paulo. Hoje teremos o prazer de entrevistar os candidatos Brizola Neto, do pessoal do Rio de Janeiro, e professor Josemar, do pessoal de São Gonçalo. Eu espero que vocês gostem. Leonel Brizola Neto, um prazer ter você aqui no lado B. Bom, para começar a nossa entrevista, aquela pergunta padrão de quem já tem mandato. Quais foram suas principais vitórias como vereador nos últimos anos e quais são suas aspirações caso seu mandato seja renovado? Bom, primeiro eu queria agradecer, parabenizar o trabalho que vocês têm feito. O lado B do Rio, eu diria que é o lado B de Brizola, dessa cidade integrada, da cidade livre do ir e vir. E o trabalho imprescindível que vocês fazem, levando a informação para todos os cantos. Então, quero parabenizar, e principalmente pelo nome. O Rio de Janeiro está precisando desse resgate à sua origem, o carioca, o ser da rua, ou seja, a alegria, o carioca desbundado, com amizade fácil, que conversa fácil na esquina, no bar, e isso nós precisamos resgatar a cidade do Rio de Janeiro. O meu mandato é um mandato anti-imperialista, é um mandato que trabalha no legado de Leonel Brizola, a educação pública integrada. Sou presidente da Comissão da Criança e Adolescente, porque entendo que nosso compromisso número 1 é salvar as crianças, mas para salvar as crianças é preciso um investimento maciço em educação pública, em tempo integral, e valorizar os professores como eles merecem. A minha luta foi na defesa do trabalhador, contra um processo de uberização do trabalho na cidade do Rio de Janeiro,
que precariza o trabalho, adoece as pessoas e, principalmente, retira dinheiro do município e leva para fora do país. A defesa dos trabalhadores da Conlurb, que desempenham um papel essencial na cidade e estão adoecendo pela maneira como é gerida esta empresa, de maneira terceirizando, quarteirizando e, principalmente, precarizando cada vez mais o trabalho dessa classe que está sendo tratada como lixo e merecia um cuidado muito maior. O Mandato trabalhou na defesa do servidor público, trabalhou com políticas públicas, ou seja, o urbanismo, uma cidade integrada entre si, contra o monopólio do transporte público, contra a privatização do transporte. Entendemos que, nos últimos anos, o Rio de Janeiro vem sendo um laboratório de políticas neoliberais, ou seja, cidade lacerda, cidade partida com muros, segregadas, a antítese do que foi o governo do Brizola, onde fez a interligação da Zona Norte com a Zona Sul, ligando com as linhas de ônibus, dando a gratuidade para o estudante, para o idoso, levando saneamento básico, levando água para os lugares mais pobres da cidade, dando dignidade ao ser humano, às pessoas, levando luz para quem estava na escuridão, fazendo grandes obras de pavimentação, moradia, eletricidade, ou seja, eletrificação, levando luz para as pessoas que estavam na escuridão e, principalmente, traz, pela primeira vez, isso na década de 80, traz uma questão importante, antes mesmo da Constituição de 88 e o ECA, o direito da criança. A criança como garantia, tendo sua garantia de direito à escola pública de qualidade. Não era a criança que tinha que ir à escola, e sim a escola que tinha que ir até a criança. A inviolabilidade do lar, ou seja, a Constituição, o mesmo direito que vale para um palacete, tem que valer para uma casa humilde, um barraco humilde na favela. Então, pensar a política do município como um todo, sempre entendendo que é justamente no município que se dá a luta da propriedade, ou seja, da morada, da comida, é ali que nasce a questão da regionalidade na nação e o mundo. Nós não podemos olhar o Rio de Janeiro com uma política isolada, né, aquela política só de bairro. Pelo contrário, o Rio de Janeiro é altamente dependente do governo federal. Nós dependemos muito dos recursos do governo federal. O saudoso Lessa, economista Carlos Lessa, dizia que o Rio há vários Brasis. E quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro também vai mal. E é o retrato, de fato, que tem acontecido na nossa cidade. Então, trabalhei muito no meu mandato para aprovar leis, de fato, que faziam com esse diálogo. Melhorar a vida dos trabalhadores, combater as multinacionais que exploram os trabalhadores e levam os recursos da cidade do Rio de Janeiro, precarizando o trabalho e contendo principalmente a evasão escolar das crianças e meninos. E eu queria citar 2 projetos muito importantes e que, para mim, foi uma grande surpresa, dada a questão profunda que nós precisamos dialogar com isso. O primeiro foi uma questão dialogando com a escola, com os estudantes, com pais, mães, professores, a questão da pobreza menstrual na cidade do Rio de Janeiro e no país. É uma coisa que chama a atenção e passa desapercebida. Parece que, de fato, ela passa desapercebida. E há uma evasão escolar muito grande das meninas, que ficam até 50 dias. Há casos de meninas que utilizavam miolo de pão, papel de jornal. Então, antes de tudo, é uma questão de saúde pública. Nós conseguimos fazer uma lei que era a obrigação da prefeitura colocar absorvente em todos os banheiros das escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro, para acabar com o preconceito da questão da menstruação, uma questão de saúde pública, uma questão de dignidade às estudantes. E, de fato, há uma pouca discussão sobre essa questão, e ela abre outra discussão que a gente possa discutir também em sala de aula, que é justamente aquilo que o CIEP trabalhava lá atrás também, né? Sobre a violência contra a mulher, sobre igualdade de gênero. O CIEP trazia na sua cartilha, isso na década de 80. Na década de 80, o CIEP trazia na sua cartilha
quem somos e de onde viemos. Por que tratamos o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que tratamos um índio como um ser atrasado? Por que tratamos as meninas para submissão, repetindo os mesmos equívocos da sociedade? Por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, perdendo sua negritude? Por que o Brasil se isola perante seus irmãos latino-americanos? Ou seja, ali a espinha dorsal para que a gente quebrasse esse modelo neoliberal, para quebrar esse racismo estrutural e esse machismo estrutural. Então trabalhamos muito nessa área também, dialogando com os trabalhadores da educação. E um desses projetos foi justamente a questão da pobreza menstrual e a obrigatoriedade de colocar absorvente nas escolas. Outra questão que também é pouco discutida no nosso país, e é uma questão grave, que é a questão dos sapatos aos alunos da escola pública. Há uma evasão escolar, inclusive esses alunos sequer retornam por falta de sapato. Brizola dizia que não existe um único cavalo sem ferradura no nosso país, mas no nosso país existe meninos e meninas descalços, que é um absurdo. No ensino fundamental, a criança até aceita um sapato usado. Agora, no ensino médio, o estudante fica com vergonha, sofre uma espécie de bullying, né, e não volta para a escola. Então, é dignidade aos alunos também. Agora, uma questão fundamental que nós combatemos este ano e que eu aprofundei muito o estudo, que é justamente o que está por trás do Crivella. É uma questão que nós temos por obrigação debater, porque é uma eminência não da destruição da democracia, mas sim do próprio processo civilizatório, que é este poder hegemônico que está se criando no nosso país, da Igreja Universal do Reino de Deus, que eu chamo Igreja Multinacional Reino do Dinheiro. Por quê? Porque hoje Crivella é o moço de recado. O dono da boiada, o verdadeiro dono da boiada é o Edir Macedo. Então combatemos e desmascaramos, de fato, o que representa a Igreja Universal. Ela é dona de jornal, tem uma tiragem de 3 milhões de jornais, 3 milhões e meio de jornais, a Folha Universal. É dona de várias rádios, é dona da TV Record, da CNN Brasil, que, aliás, no país aqui, tem um papel reacionário pró-Trump, diferente da CNN americana, que tem um papel mais progressista e é contra o Trump. Aqui tem esse papel reacionário, porque o Edir Macedo é um testa de ferro. E agora, além de um partido político, republicanos, ela é dona de um banco, o Banco Renner, que o Guedes acabou de dar para o Edir Macedo. Ou seja, quem tem uma força dessa tem por objetivo um controle do poder total. Esse é o objetivo. Tanto que Edir Macedo tem nos seus livros, Nada a Perder, um projeto claro. Para que ele possa ter poder econômico, é preciso ter poder político. Então o Crivella não escolheu ser senador, candidato a governador, ser candidato a prefeito da cidade. Quem escolhe é o Conselho de Bispos da Universal. É ela que escolhe. Então, entre ficar com o povo e ficar com a igreja, eles ficam com a igreja. E ficou claro na administração do Crivella que é um projeto piloto, né, dessa implementação de uma república gospel miliciana que está sendo estabelecida no Brasil e que é uma das bases de apoio fortíssima do governo Bolsonaro e que tem esse ovo da serpente no Rio de Janeiro. Vejam só, camaradas, Edir Macedo é do Rio de Janeiro, vamos dizer aqui, ele tem seu poder inicial no Rio de Janeiro, é nomeado pelo Carlos Lacerda na Loterge, dali começa talvez o seu Deus Loteria, entra na política, né, apoiando a Sandra Cavalcante e com uma frase clara: eu entro na política no Rio de Janeiro para combater o diabo comunista Leonel Brizola e as mazelas do pedetismo. Em seus outros livros, Guias e Orixás, Deuses ou Demônios, ele declara guerra às religiões de matriz africana. Ou seja, guerra você entende por eliminar o próximo. Então fica muito claro. E eu venho sofrendo uma perseguição muito forte na Câmara de Vereadores por denunciar a ratoeira do Crivella e do Edir Macedo, da Igreja Universal.
Esse foi um dos maiores combates que nós tivemos esse ano na Câmara de Vereadores, desmascarando esse fundamentalismo religioso que não tem nada de religião e sim se comporta como uma multinacional. Você veja, os pastores, os bispos são CEOs e o presidente é o Edir Macedo. Então, é uma questão que nós precisamos discutir, né, em toda a sociedade, porque há um projeto claro de poder, ou seja, um Estado totalitário, autocrático, uma teocracia, vamos dizer assim, e perigosíssimo, porque parte da questão que o meu Deus é o Deus verdadeiro, o seu Deus é o Deus falso. E se o seu Deus é o falso e o meu verdadeiro, e você não rezar na minha cartilha, ou seja, na falsa Bíblia do falso pastor, nós vamos lhe queimar na fogueira da Inquisição. Isso é claro, basta ver como foi a administração do Crivella. Fala com a Márcia, para beneficiar os pastores da igreja e seus apoiadores. A tentativa de tirar a maternidade de Madureira e construir uma igreja da Universal. Colocando tomógrafo dentro da igreja da sua família. Querendo remover os trabalhadores do camelódromo da Rocinha para quê? Para aumentar a entrada da Igreja Universal, porque o objetivo ali na Rocinha é fazer uma catedral da Universal. A própria arquitetura do Templo de Salomão é uma demonstração deste poder faraônico que está se estabelecendo no país. E é gravíssimo. Né? Nós precisamos ter a coragem de fazer esse enfrentamento. E eu quero lembrar que o Brizola foi o único que teve a coragem de denunciar, desde lá do pastor Everaldo, ou seja, principalmente proibindo o Edir Macedo de fazer aquela que fez no Maracanã, aquelas cenas dantescas, sacos e sacos de dinheiro explorando a fé do povo. Brizola proibiu, e o Moreira Franco logo em seguida liberou o Maracanã para o bispo Edir Macedo da Igreja Universal. Então é uma questão que nós combatemos muito na Câmara de Vereadores e ficou clara a perseguição que tinha ali. Por exemplo, tive um projeto, para vocês terem uma ideia, torna patrimônio da cidade, como é a capoeira, uma roda de capoeira do Meyer, da Praça Agripino Greco, chamada Saravá. E por ser este nome Saravá, todos eles da bancada da Universal votaram contra. E o Crivella vetou. Mas depois nós conseguimos derrubar o veto. Então, resumindo, nesse sentido, nós fizemos um enfrentamento muito forte, né, aos guardiões, esses jagunços do Crivella, que perseguiam aqueles que ousavam, principalmente, denunciar o sucateamento da saúde. Nós denunciamos o aparelhamento nos conselhos tutelares, ou seja, o aparelhamento principalmente no Conselho de Ética, onde todos ali que fazem o Conselho de Ética dos Conselhos Tutelares são membros da Igreja Universal e perseguem aqueles conselheiros tutelares que professam outras religiões. Não satisfeito, criou um órgão paralelo e que auxilia os conselheiros com auxílios da prefeitura, de obras, enfim, encaminhamentos aos conselheiros que rezam a cartilha da Universal. A Praça do Meia, agora do Jardim do Meia, está fechada. Toda ela fechada, gradeada, suja, abandonada, mas o coreto do Meia está tudo limpinho. Só quem usa a Praça do Jardim é a Universal para fazer seus cultos ali. Chega a ser vergonhoso. Ou seja, o Crivella, ora é bispo, ora é prefeito. Ele é bispo na prefeitura e prefeito na igreja. Boa. Brizola, quem está falando é o Fagner. Bom, você falou de várias coisas aqui que remetem talvez à pergunta que eu já tinha deixado pronta aqui para te fazer. Você falou da questão de trabalho, né, da geração de emprego, proteção ao trabalhador, né, você falou da questão das religiões de matriz africana, né, e eu sou jornalista, mas eu moro na zona norte do Rio, né, enquanto morador daqui da zona norte, pergunto a você qual é a sua expectativa. Primeiro, a sua expectativa para o dia 15, né, você concorrendo à reeleição, e segundo, em um novo mandato, você tem em mente
algum projeto voltado para a população que mora na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio com relação à geração de emprego e renda? Imagino que 2021 vai ser um ano muito difícil para o Rio de Janeiro, né? Haja vista as políticas econômicas que o Brasil vem se dedicando, colocaram o país que já estava numa situação ruim, dramática, então o futuro tende a não ser muito fácil para a população. E aí eu queria saber se você, enquanto vereador do Rio, que é um cara preocupado com essa questão do trabalho, se você tem algum projeto já voltado, pensando na forma de gerar emprego e renda para a população, principalmente da Zona Norte e da Zona Oeste. O projeto que nós apresentamos, que se chama o Jovem Aprendiz, vocês imaginam quem é o maior empregador na cidade do Rio de Janeiro? O maior empregador na cidade do Rio de Janeiro hoje é a prefeitura da cidade. Ela é quem mais emprega. Só que, claro, direcionadas às empresas terceirizadas e que promovem uma precarização do trabalho, sonegam as verbas rescisórias nas demissões, sequer às vezes assinam carteiras. Ou seja, isso precisa ser regulamentado, isso precisa ser publicizado. E há um caminho para isso, que se respeite a fila do Cine. Você vai lá, se inscreve nos postos de trabalho, né? E aí é por fila, como a fila do Cisreg. Ali está médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, de limpeza, ou seja, todo o setor que a prefeitura emprega, de fato. Porque o que acontece? Se contrata uma empresa, ou seja, ganha a licitação, essa empresa não tem sequer funcionário, e ela começa a não terceirizar, a quarteirizar. E aí você vai promovendo justamente a precarização do trabalho, ou seja, trabalhadores que recebem baixos salários, e acaba o trabalho, de fato, sendo extenuante. Agora, nós apresentamos um projeto de jovem aprendiz. A obrigatoriedade da prefeitura contratar, nas suas terceirizações, vamos dizer assim, todos os seus contratos, o programa do jovem aprendiz, para que possa dar a possibilidade para a juventude de ter o primeiro emprego. A dificuldade da juventude de ter o primeiro emprego. Agora, nós precisamos retomar obras na cidade. Nós precisamos continuar a Via Light, que acaba ali em Madureira, e não foi nunca terminado. Nós precisamos retomar diversas obras da cidade, recuperação de viaduto, recuperação de escola. Isso gera emprego, gera renda. Nós travamos uma luta muito grande na permanência do Imperator na Zona Norte. E a prefeitura praticamente sequer quis disputar com o governo do estado ou fazer uma reunião no sentido de permanecer. Nós precisamos recuperar a parte cultural da Zona Norte. Quantas lonas culturais estão aí abandonadas, que poderiam ser ali um polo de cultura, de emprego, de geração de renda? Nós temos um projeto muito importante que dialoga com a agricultura familiar, ou seja, a obrigatoriedade de se colocar na merenda escolar produtos orgânicos da agricultura familiar, um dinheiro que vem casado de Brasília, no Programa Nacional de Merenda na Escola, promovido pelo presidente Lula e depois aprimorado pela presidente Dilma, que vem dinheiro direto de Brasília para a escola, ou seja, uma facilidade. E a isso você transforma, de fato, você gera renda, distribui renda, comprando dos produtores locais. Há agricultura familiar na Zona Norte também, podendo ser recuperado. Madureira tinha, o espaço foi perdido. Você pode recuperar nessas inúmeras comunidades, você pode recuperar as hortas comunitárias, além de outras questões que você possa recuperar na cidade. Agora a Zona Norte está praticamente abandonada. Você não tem mais um ponto de cultura, você não tem linha de ônibus, as linhas de ônibus praticamente sumiram, muito por conta de uma competição com essa uberização na cidade também. Agora, não há uma coragem da prefeitura em encampar as linhas de ônibus. O projeto do BRT é um projeto atrasado, teria sido muito mais virtuoso e teria dado muito mais prosperidade se tivessem colocado um VLT sob trilho. Você não rasgaria a cidade ao meio, você não rasgaria um lado ou outro, dificultando as pessoas a transitarem de um lado para o outro. Agora, eu vejo que falta políticas públicas para desenvolvimento da Zona Norte. A principal questão que nós temos que fazer no Rio de Janeiro é a retomada do trabalho. Nós precisamos
de qualquer maneira, incentivar e fomentar o trabalho. E aí a grande questão é acabar com a burocracia. Por exemplo, nossa proposta para o comércio. São duas questões que o Rio de Janeiro tem que dialogar para que a gente possa recuperar a saúde financeira da cidade. Lembrando que a prefeitura não é uma prefeitura, não é igual ao governo do estado. Que o governo do estado tem um problema de receita grave. A prefeitura, só esse ano, tem 6 bilhões a mais do que o ano passado em caixa. Ou seja, estamos numa pandemia, né? Fechou o comércio, ou seja, ela arrecada bem ainda. Não é uma prefeitura com problemas de orçamento. Ela está gastando mal este orçamento. Então, dinheiro tem. Dinheiro em caixa também tem. Crivella aumentou os impostos do IPTU, de TBI, ISS, ou seja, teve um aumento de receita. Qual era a grande jogada que nós precisamos trabalhar com comércios? Primeiro é que poderia congelar o IPTU por 2 anos, com compromisso de o comércio não demitir os trabalhadores. E aí você gerava renda. O ISS é a principal receita da cidade. Isso alavancaria a Zona Norte, os bares, restaurantes, ou seja, isso poderia, de fato, incentivar o emprego e receita para o município. Agora, uma outra questão que nós precisamos discutir na verdade, é o que eu estava falando no início. Esse projeto neoliberal de cidade litorânea, de cidade partida, ou seja, onde a especulação imobiliária dá as cartas das políticas públicas, isso tem aumentado o custo de vida das pessoas. Isso tem um impacto direto também no comércio, nos aluguéis. Nós precisamos tratar uma questão sobre os aluguéis na cidade do Rio de Janeiro, que são caríssimos e que pesa no orçamento das famílias e prejudica o comércio, porque eu alugo um local, o aluguel é alto e eu tenho que repassar aquele custo do aluguel para o produto que eu vou vender. E isso gera um aumento do custo. Então, nós precisamos dialogar. O próximo mandato, a gente quer trabalhar muito com essa discussão dos aluguéis da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais caras do mundo, com salários africanos, né? E essa questão do IPTU no comércio, para que se possa ter um congelamento, para que esses empresários não demitam, o compromisso de não demitir, para que depois volte a pagar, ou seja, isso gera renda, né? E a facilidade de você ter alvará, uma dificuldade enorme de você ter alvará nessa cidade. Isso nós precisamos agilizar. A prefeitura pode dar os alvarás com organização e transparência para que possa retomar o trabalho, o emprego na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital que menos consegue recuperar. Vereador Brizola, Daniel falando aqui. A sua trajetória política, né, ela começa inequivocamente ligada ao legado do seu avô, vocês têm o mesmo nome, inclusive, e você começa a sua trajetória de militância no PDT e conquista seus primeiros mandatos pelo PDT, estando no PSOL, acho que desde o mandato anterior, né, e já na atual eleição, o mandato atual já foi conquistado pelo PSOL. Como é que você vê o legado do brizolismo e do trabalhismo na atualidade e, sobretudo, dentro de um partido socialista? Olha, sabe que eu comecei trabalhando ao lado do meu avô com 18 para 19 anos. Eu tive o privilégio de uma espécie de secretário particular, enfim, comecei na máquina de Xerox, comecei no fax, o Brizola naquela época adorava o fax, era uma novidade, e depois no telefone. Ali eu tive a oportunidade de entender o Brizola conversando com o mundo inteiro, quem ele atendia, quem ele não atendia, conforme a política da atualidade naquela ocasião, né, da contextualização da política naquela época. E para mim foi uma aula maior do que qualquer universidade. Ali eu tive uma experiência magnífica na minha vida. Peguei o final do governo Brizola em 94, a maneira lúcida como o Brizola tratava as questões. Isso foi uma experiência enorme que eu tive. O meu avô faleceu e eu comecei a militância. Até então nunca tinha vontade, de fato. Confesso para vocês que nunca passou pela minha cabeça. Até porque quando o Brizola era vivo, o Brizola era a nossa bússola. O Brizola apontava e nós, de fato, seguíamos. Porque sabia, por conta da sua trajetória, o Brizola é um grande intelectual, um historiador, alguém que na administração pública revolucionou em todas elas, seja na Prefeitura de Porto Alegre, seja no governo do Rio Grande do Sul,
seja nos 2 governos do Rio de Janeiro. Aliás, o primeiro governo do Brizola, ainda na ditadura militar, foi um governo revolucionário. E isso tem que ser reestudado, a maneira como o Brizola enfrentou, né? Porque ali tinha todas as dificuldades, o sistema adverso, você tinha uma inflação galopante de 25% ao mês. Como é que você constrói um grande projeto de educação pública integrado com uma inflação de 25%? Hoje nenhum desses aí conseguiriam implementar nada. E o Brizola dizia, olha, se acham que vão abrir o cofre do governo, do estado ou da prefeitura e o dinheiro vai estar lá, está errado. O dinheiro estava aqui, o Brizola tinha essa experiência. Então, a administração, a maneira como o Brizola gestor, é uma questão assim formidável. Como ele tinha essa sacação. Tá? Então você vê como é que ele constrói um projeto Sambódromo, CIEP, com uma inflação absurda dessa. O Brizola contratava 3 consultorias para fiscalizarem as obras. Acabava antes do prazo e ainda às vezes devolvia dinheiro. Isso era uma coisa que não acontece hoje em dia de maneira alguma. Então esse compromisso público, a história do Brizola é uma verdadeira história de amor ao povo brasileiro. Então comecei, depois da morte do meu avô, e que foi um baque muito grande, comecei de fato a militar dentro do PDT, dentro das zonais, formei 98 zonais no município, formando cada zonal, tinha no mínimo 35 pessoas, ali a gente elegia uma executiva e formava o diretório municipal. Fez um trabalho, olha, de bairro em bairro, de rua em rua, e aquilo me deu uma experiência muito grande de como fazer uma formação partidária, de como fazer a luta partidária. Eu sou uma pessoa que acredita nos partidos políticos. Nós precisamos fortalecer os partidos políticos. Aí está a essência da democracia. Mas disputamos o partido, cheguei a ganhar o diretório municipal, me elegi presidente, e numa disputa muito dura com a direção do partido, com o Lupe e o Manuel Dias, eu fui retirado numa canetada, porque ali já estava tendo uma aliança com o Cabral, ou seja, o PDT optava claramente pelo Caveirão e eliminava o CIEP. E nós acusávamos que a política de segurança do Cabral é genocida, é antítese do governo Leonel Brizola, Nazaré Cerqueira, do Nilo Batista, da Vera Malaguti. Essa não era a essência do PDT. Aquilo ali estava sendo desvirtuada, a essência socialista do PDT, convertida em cargos. Ou seja, eu chamava o Carlos Lupe de Charles Lupe I, o imperador, porque ele era presidente do diretório municipal, diretório estadual, presidente de outros diretórios regionais de outros estados e presidente ad eterno nacional. Se tivesse presidência do PDT na Lua, ele era presidente. E houve um confronto muito forte. Me lembro de uma reunião ali, a Cidinha Campos, falecido, enfim, agora me esqueci o nome dele, tinha um programa de polícia e que batia nos direitos humanos, Wagner Montes, criticando o Brizola claramente com a política de segurança. Ou seja, o Brizola é o primeiro a colocar a Constituição, de fato, nas favelas, o direito de ir e vir, a inviolabilidade do lar, a dignidade humana em primeiro lugar, ou seja, o Estado democrático de direito. E ali começou sendo rasgado isso tudo. O elogio à segurança pública de Cabral, que o Brizola estava certo, ou seja, o mesmo discurso da direita, que o Brizola favelizou o Rio de Janeiro, que o Brizola era responsável pela violência, esse mesmo discurso cretino, lacerdista, adentrou o PDT. Ao passo que, inclusive, foi processado pelo Lupe, processado pelo PMDB, e, enfim, por denunciar na tribuna da Câmara de Vereadores a compra do partido, por tempo de televisão. É ao passo que ficou impossível a minha vida no PDT. E ali eu via, no PSOL, Brizola dizia, que era uma frase do Getúlio, que o trabalhismo é o caminho para o socialismo. Eu via ali no PSOL um compromisso com a questão dos direitos humanos, com a escola pública, laica, democrática, a escola do povo, a figura do Freixo, vamos dizer, com todas as controvérsias que nós possamos debater ou dele, de fato, mas havia esse sinal, um partido novo nascendo e que poderia, de fato, ter a liberdade de que a gente pudesse ali discutir o trabalhismo, o brizolismo dentro daquele partido. E o partido abriu, de fato, entendeu
que precisava ter essa pluralidade do campo da esquerda, e ali deu o nosso ingresso ao PSOL, e eu sou muito grato por poder defender o legado do meu avô Leonel Brizola dentro do partido. Então essa foi, de fato, essa minha trajetória, resumindo assim, mas a minha experiência foi nesse, de fato, início, trabalhando ao lado do meu avô por muito tempo, e a experiência da construção partidária no PDT. Oi, Brizola, aqui quem fala é o Caio. Boa noite. Continuando até nessa pergunta, a minha pergunta inicialmente iria sobre isso, mas eu quero adicionar também a questão da conjuntura atual, né? A gente vive um momento em que a extrema-direita chegou ao poder, né, no Brasil de uma maneira acachapante, né, nos estados, tirando no Nordeste, quase todos, tem grandes representantes dessa extrema-direita, e principalmente na figura do Jair Bolsonaro. E ao passo que, principalmente com esse retorno, na verdade com esse retorno não, né, com a chegada do Ciro ao PDT, há um movimento aí, eu não sei se eu chamar de neobrizolismo ou neotrabalhismo é o correto, ainda não estudei para isso, mas vamos colocar assim, né? Eu vejo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o PDT mesmo, né? Tenta ainda manter viva essa chama do trabalhismo. Por mais que eu entenda perfeitamente as contradições que você colocou, e inclusive concordo. Mas, enfim. E aí, dizendo isso, né, com o PDT tentando se aproveitar do legado do Brizola, colocando um nome no cenário nacional como Ciro Gomes, aqui no Rio colocando a Marta Rocha, que, enfim, a gente sabe que de brizolista não tem nada, mas vai se aproveitar também desse legado, de alguma forma. E a notícia de hoje, né, que o Lula do PT e o Ciro Gomes estão conversando aí, e pode ser que, enfim, seja um começo de uma diminuição da animosidade. Eu queria saber como é que você, primeiro, completando a pergunta, né, vê esse neobrizolismo aí de outros quadros que nada tem a ver com o Brizola de 20, 30 anos, né, quando o Brizola era vivo. Pelo contrário, alguns deles estavam frontalmente rivais ao Brizola, e ao mesmo tempo queria que você falasse também, na conjuntura atual do Brasil, como é que você vê essa questão da frente ampla, né, digamos assim, que é uma questão que é muito debatida. Eu tenho perguntado para vários quadros políticos, com mandato ou sem, que têm passado por aqui. Né? Muita gente discorda, outros concordam, outros são mais flexíveis, outros são menos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa chance de frente ampla, se você é a favor, e já analisasse com isso essa questão aí desse neotrabalhismo aí, que o pessoal está tentando se aproveitar do legado do Brizola. Olha, não, sem sombra de dúvida, o Ciro Gomes trouxe esse resgate. Isso, nós temos que ser justos sobre essa questão. Isso é bacana, tem uma juventude muito bacana adentrando no PDT, coisa que não existia antes. Não é verdade? Mas no Rio de Janeiro ainda não. Isso está muito morto ainda. Mas o Ciro traz esse debate. Não quero dizer que o Ciro é brizolista, mas se ele respeita e traz, eu tenho certeza que ele pode evocar o Brizola, sim, mas a sua prática, a sua essência não é o brizolismo de Leonel Brizola. O maior símbolo dessa contradição, Caio, você vê a rosa socialista do partido, no slogan, foi mudado pelo símbolo da polícia. Quer dizer, com todo respeito, ou seja, sai o CIEP e entra a carteirada da polícia. E isso, para mim, eu tenho uma dificuldade enorme, porque entendo e sei que essa direção partidária não tem compromisso algum com o legado de Leonel Brizola. Tanto que Charles Lupe I já declarou que nos municípios vale qualquer tipo de acordo. Ou seja, é a antítese da prática política de Leonel Brizola. Isso, para mim, eu estou certo. Agora, nacionalmente, em alguns estados, começa a se resgatar isso. E a juventude começa a perguntar, começa a entender como é que é a história do Brizola. Né? Começa a ir na legalidade, o Brizola prefeito, o Brizola governador. Então, essa questão é importante. Fico muito feliz que o Lula e o Ciro tenham aberto o diálogo. Essa disputa não era salutar para o campo da esquerda. Ela só beneficiava a direita. Aquilo que o Brizola sempre disse. Desunidos seremos degraus para a direita chegar ao poder.
E isso é um fato que tem acontecido na nossa história. Agora, sobre a questão nacional, o que eu queria dizer, nós precisamos entender o que formou o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro se tornou presidente? Como é que as pessoas votaram no Bolsonaro? Eu diria que o Bolsonaro, ele é fruto de duas vertentes no Rio de Janeiro. Por isso que eu digo que aqui está o ovo da serpente. Aqui é o lacerdismo, aqui é o Edir Macedo, esse Leviatã, que começa na política apoiando a candidata da ditadura contra o trabalhista socialista Leonel Brizola, que apoiou o Collor, inclusive no sentido por conta da TV Record. Mas vamos por parte. Duas vertentes formaram a sustentação de fato que acabaram que as pessoas votaram no Bolsonaro. Ou seja, a sociedade decaiu. O Bolsonaro, vamos dizer, seria um neolacerdista piorado, medíocre, vamos dizer, mas é um fruto disso. Uma é o sistema de televisão. Esse caldo cultural, essa trash television, programa de auditório, de Faustão, Luciano Huck, Ana Maria Braga, ou seja, as telenovelas, esse caldo cultural, essa programação de filmes Hollywood, ou seja, tiro, violência. Sabe que no acervo do Brizola nós encontramos um estudo que o Brizola fez no governo dele e que ele botou na capa do estudo, coordenado por um grupo multidisciplinar, que tinha o Nilo Batista, a Vera Malaguti, você tinha pedagogos, você tinha médicos que formaram um estudo, ficaram 3 meses assistindo os canais de televisão, na década de 90. E um relatório claro. A capa era o Exterminador do Futuro. Mostrava o grau de violência na televisão, de todos os tipos de crimes a serem cometidos na televisão. E 70% deles era na grade de manhã também infantil, no horário que as crianças assistiam. Esse é um relatório, um estudo profundo que teve do governo do Estado na década de 90 e que mostrava já esse caminho. Então, que se formou, esse caldo cultural, formou a parte desse bolsonarismo também, que sempre teve aí pelos esgotos, escondido, sempre teve por aí esse racismo estrutural, porque vejamos só, o Bolsonaro inaugura uma questão inédita, que é o seguinte: o reacionário tem orgulho de se dizer que é reacionário, uma coisa que não existia. O Delfim Neto nunca falou, bateu no peito, eu sou reacionário. O Bob Field nunca falou, eu sou reacionário. Quer dizer, tinham até vergonha de dizer que eram reacionário. E agora há uma inauguração, eu sou reacionário, com orgulho. Então, esse caldo cultural que nós vemos ali de pastor querendo fazer cura de coronavírus com água abençoada R$1.000, que comprar vassoura de R$1.000 para expulsar o demônio da tua casa. Ou seja, esse caldo cultural formou o Bolsonaro. Isso fez a parte. E a outra vertente, é o judiciário. Basta ver a arquitetura faraônica do fórum aqui no Rio de Janeiro, todo um quarteirão, os privilégios, banheiros de mármore, a academia para as excelências, os altos salários, que nunca são questionados, auxílios, moradias, morando em palácios com 2, 3 vezes o salário, inclusive até de um professor. Ou seja, a ditadura hoje é o judiciário. Nunca foi mexida desde a ditadura militar. Porque o Bolsonaro representa isso. Representa o aplauso de 64. Representa dizer que aqueles que estavam no governo, aqueles que foram mortos, assassinados, torturados, ocultaram seus cadáveres, ou seja, butinada na porta ao arrepio da lei, aquilo ali estava certo. E que o Brizola e o Jango não eram os heróis, eram os bandidos da história. Ou seja, o oráculo da verdade é a tortura. Esse caldo formou esse bolsonarismo. Você veja aqui, vamos relembrar a TV Globo. Me lembro, inclusive, vamos lá atrás, no debate do Collor com o Lula. Collor com uma pilha de pastas, se parecia dossiê, ameaçando o Lula. Olha aqui o Lula ficou nervoso, tal, não tinha tanta experiência. Ali se deu já a primeira fake news nacional. E depois o Bolsonaro, na bancada com o William Bonner, apresenta uma cartilha gay falsa,
que não tinha sequer a chancela do MEC, era um livro privado que você comprava, inclusive para fase adulta, para fase de adolescente. E o jornal sequer esclareceu. Acho que o William Bonner ficou até constrangido. Não mostre isso aqui, deputado, que horror! Olha, a família, pá! Quer dizer, porra, que absurdo é esse? Isso é jornalismo de verdade? Que história é essa? Era para ter sido desmentido ali na hora, em cadeia nacional. Quer dizer, esse complexo da mamadeira de piroca e a cartilha gay, que é uma tremenda fake news, mas a fake news nasce lá atrás. Me lembra, o jornal Globo estampou em primeira página meu avô, ao lado de um presidente de associação de moradores, um negro, uma forte, dizendo que era o chefe do tráfico do Comando Vermelho. Reportagem do Merval Pereira. E perdeu na justiça, teve que pedir desculpa e ressarcir o Brizola. Quer dizer, a origem da fake news é lá. A imprensa fazia. Então, esse caldo, né, do sistema de televisão, da questão jurídica, formou esse contexto. Eu diria que nós estamos sendo governados pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. O Edir Macedo, que representa a guerra, porque ele declarou guerra às religiões de matriz africana. E declarar guerra que você quer eliminar o inimigo, ou seja, é a nossa ancestralidade, quem somos, de onde viemos, aquilo que o Darcy falou, o povo brasileiro. O Guedes, né, que vai trazer a peste, está trazendo a fome novamente. Esses milicos golpistas, antipátria, né, que praticamente uma milícia, que está trazendo a peste, e o judiciário que representa a morte. Essa é a base de sustentação do governo Bolsonaro. E aí vamos fazer uma frente. Mas vamos lá. Que frente é essa? Brizola se recusou com aquela frente ampla para sentar com o Lacerda. Como é que eu vou sentar com o coveiro do Vargas? Como é que eu vou sentar com o Fernando Henrique se ao final do seu governo, a cada 5 minutos morria uma criança de fome? Que inaugura o governo dizendo que acabou a era Vargas, que privatizou praticamente tudo no país, entregou de bandeja por um prato de lentilha e um saco de moeda. Olha o resultado das privatizações do Fernando Henrique, a tragédia de Brumadinho, de Mariana. Me lembra a propaganda, viu Raul Cortez de branco, parecia um enviado do céu, de Deus, todo de branco, a bengala, a Vale não dá, a Vale dá prejuízo, está mal administrada, precisamos privatizá-la, uma campanha maciça na cabeça da população. Quer dizer, venderam tudo, se quer calcular a jazida de ouro, venderam por 3 bilhões, um absurdo. Se quer calcular a jazida de ouro, ou seja, a tonelada de minério valia um valor, logo depois triplicou, quadriplicou. E aí disseram, como dá lucro, uma picaretagem. Quer dizer, venderam pelo preço de um mês da dívida que nós pagávamos. De todas as privatizações do Fernando Henrique, 83 milhões, né, foi investido no país, de cabeamento, infraestrutura, fibra óptica, vendeu tudo por 86, ou seja, o lucro foi de 3 bilhões, um mês da dívida pública. Então, com esse tipo de gente, não tem como ter frente. Que promoveram o neoliberalismo, o desemprego, a fome, a miséria, a morte, a violência, isso não tem como sentar. Agora, uma frente de esquerda, essa sim. E aí, nós temos que ter a clareza de separar o joio do trigo, como dizia o Brizola. Sentar com esses coveiros do povo brasileiro, jamais. Esses aí deram a sustentação. Você vê, o candidato da Globo não era o Bolsonaro, era o Alckmin. Mas o chuchu não deu certo. E agora a Globo está apavorada, não sabe como enfrentar o Bolsonaro. O Brizola combatia a Globo pelo lado certo, aliado à oligarquia, ao grande capital, a estrangeiro, monopolista, as perdas internacionais. O Bolsonaro compete para ver quem vai ficar com o cofre. Só que a Globo agora está desesperada, não sabe como combater o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai engolir a Rede Globo, com essa ascensão dessas multinacionais na televisão, tendo como testa de ferro o Edir Macedo. Então, isso que de fato é grave. Então, o cenário nacional, ele é muito adverso. Mas eu tenho certeza que não tem como dar certo, porque sequer há um projeto, esse projeto de vender tudo, tornar o Brasil uma grande plantation, né, fomentando ódio, discórdia e violência, não há futuro. A população hoje está dividida nos que comem e nos que não comem. Essa que é de fato o país. Olha, não tem direita e esquerda. Não é, mas é o quem come e quem não come mais. O Brasil está assim dividido.
Olha o Rio de Janeiro, quantas pessoas, famílias e famílias inteiras, morando no meio da rua. Crianças e crianças perambulando por aí, sem destino, sem rumo. Não há trabalho, não há assistência de saúde, não há assistência social, não há caminhamento, não tem como encaminhar para uma previdência, para uma aposentadoria justa. O Allende dizia, o Allende que prestou solidariedade no exílio ao Brizola, ao Jango e ao Darcy, e ali se tornaram grandes amigos. Darcy chegou a participar do governo do Allende. Aliás, o Darcy escreveu diversos discursos do Allende. Por pouco não foi metralhado pelo pinochismo, né? Que é o Guedes de hoje e o Bolsonaro. Por isso que eles exaltam o Ustra, a tortura, o Pinochet. Então, as mãos sujas de sangue. É esse liberalismo. Então, o Allende dizia, como é que o ser humano vai ser feliz se ele não tem uma casa decente para morar com a sua família, poder planejar seu futuro? Como é que vai ser feliz se não há um pleno emprego para que a gente possa progredir na vida? Ou seja, meu filho ser melhor economicamente, meu neto também, a evolução econômica do ser humano. Como é que você vai ser feliz se você não tem a certeza que vai ser atendido na questão da saúde, no seu qualquer tipo de acometimento, nessa loucura da população, inclusive de ser jogado aos planos de saúde privados, que não atende adequadamente? Como é que você vai ser feliz se você não tem uma escola pública adequada, decente, para que seu filho possa se projetar no futuro para o mercado de trabalho, para um curso técnico de qualidade? Ou seja, essa é a essência, né? O Pinochet foi metralhado no Palácio da Moneda, mas se mirou no exemplo do Brizola em 61. Não vou cair aqui, vou resistir até o final, como o Brizola resistiu em 61. Por isso explodiram o Palácio da Moneda. E tentaram fazer isso com o Brizola no Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini. E se não fosse a rebelião dos sargentos, esvaziando os caças naquela época, junto com a turma de sargentos, colocando arma de festim nas metralhadoras nas torres, porque naquela época os aviões que estivessem municiados com as bombas, quando eles decolassem, eles tinham que soltar porque eles não tinham a tecnologia de pousar carregado com armamento, senão eles explodiam. Então estava tudo pronto, né, para explodir o Palácio Piratini com o Brizola e a família dele dentro, coisa que fizeram depois no Palácio da Moneda com o companheiro, com o irmão trabalhista Allende. Então o cenário nacional é mais ou menos esse, e à frente tem que depende muito de quem você vai sentar. Brizola, Neto, muito obrigado. Não pode pedir voto, mas pode deixar um recado final. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pelo excelente trabalho, levando comunicação, transparência, o lado B do Rio. Nós precisamos resgatar o Rio de Janeiro, o Rio dos Rios, ou seja, a única questão democrática no Rio de Janeiro hoje é o mau cheiro. Nós precisamos resgatar os rios que estão mortos. É fácil a questão do saneamento na cidade do Rio de Janeiro, isso não há mistério. Nós precisamos recuperar os rios, fazer o saneamento das comunidades, ou seja, fazendo canos ao lado dos rios, ou seja, na microbacia, desde a microbacia desses rios. Nós podemos salvar, levando água de qualidade, restaurando inclusive peixe, toda uma fauna que foi extinta, nós podemos recuperar, e investimento tem dinheiro para isso. Por 6 milhões nós criaríamos entroncamentos para tratar esse esgoto, em vez de ele ser jogado in natura nas lagoas, nos rios e na Baía de Guanabara. Nós precisamos resgatar o programa de despoluição da Baía de Guanabara que o Brizola iniciou e até hoje não foi dito o que fizeram com aquele dinheiro. Seria salvação. Isso é fácil, nós salvaríamos. Você vê a Ilha do Governador, que lugar aprazível, que lugar lindo. Nós poderíamos salvar toda aquela área lá, praias magníficas. Você vê o quanto de turismo nós resgataríamos, despoluindo os rios, água de qualidade, né? Trazendo vida. Só aí nós resgataríamos turismo. Você vê o Rio Carioca que nós tombamos, né? A fundação da cidade, lá em cima, né? Que vem antes do Guararapes, é água limpa. O Guararapes, inclusive, utiliza parte dessa água limpa para beber. No entanto, ao longo dele, ele se transforma num mar de esgoto. Nós precisamos recuperá-lo. Então, nós precisamos, de fato, resgatar o projeto dos CIEPs, esse encontro feliz de 3 gênios, o Brizola, o Darcy, o Oscar Niemeyer, onde o maior trabalho das famílias
trabalhadoras, ao final do dia, né, 6h30 era colocar seus filhos para dormirem, é o único trabalho, porque eles vinham de barriga cheia, tratados com médico, dentista, assistente social, uma escola de pensamento crítico em todas as suas áreas, né? E vinha de banho tomado, ainda levava 1 litro de leite. Nós precisamos resgatar esse rio de todos os rios, né? Uma cidade interligada, sem muros, combater esse processo de gentrificação estabelecido na cidade, que expulsa o trabalhador para bem longe. Você vê os trabalhadores, Gari, às vezes tem que acordar 3 horas da manhã para sair lá de Santa Cruz para trabalhar numa gerência em Botafogo, em Copacabana, pegando 3 conduções. O trabalhador hoje tem que fazer diversas baldeações. Nós precisamos fazer uma discussão sobre a encampação dessas empresas de transporte. Nós estamos na eminência de colapso total do transporte público. Nós precisamos fazer esse debate. Então, quero agradecer a todos vocês. Essa aqui é a minha escola, essa aqui é a minha luta. Professor Josemar, é um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio. E não é tão comum assim a gente ver candidatos socialistas em São Gonçalo. Estávamos até comentando em off que se dizer socialista em São Gonçalo exige uma grande dose de coragem. Então, professor Josemar, quem é esse corajoso que se declarou socialista em São Gonçalo e é candidato a vereador? Obrigado, meus amigos. Assim, eu sou um militante, na verdade, sou um militante das causas populares e sociais. Eu tenho 45 anos de idade, dos quais 29 são dedicados à militância coletiva, né? Comecei muito cedo, comecei no movimento estudantil, ainda no movimento estudantil secundarista, no Grêmio da minha escola, né, no Macedo Soares. Depois eu até participei do Fora Collor, na época, depois fui para a universidade, e de lá para cá não parei mais. Atuei no movimento comunitário, por transportes, fiz geografia, fui do DA de geografia, fui do DCE da UF, depois construí o PSOL, que é o meu partido, o partido na qual a gente fundou com a luta contra a reforma da Previdência, e tenho uma experiência muito interessante também na educação, da qual sou um profissional de educação que atuo junto à categoria, mas também faço um trabalho de educação popular, ligado à Rede Emancipa, que é um movimento social por educação que a gente leva educação a jovens da periferia. Temos pré-vestibulares populares a nível de Brasil, são várias unidades, e aqui no Rio de Janeiro tem várias também. E aqui em São Gonçalo nós temos 4 unidades aqui nos bairros aqui de Neves, do Portão do Rosa, do Porto Novo e de Santa Luzia, né? É um trabalho de educação popular que a gente faz um trabalho crítico baseado Merval Saviani, Paulo Freire e outros companheiros. Eu tive a honra também de ter sido candidato a prefeito, e é até interessante que você colocou aqui a questão de ser socialista em São Gonçalo. Eu sempre fui uma figura que apresentei desta forma. Tanto é que quando eu fui candidato a prefeito aqui na cidade, né, tive mais de quase 20 mil votos, também tive 19.500 votos para deputado estadual. Eu me apresentei como, assim, São Gonçalo precisa de uma revolução. E aí fica todo o debate político do que é a palavra revolução, né? Uma revolução socialista, para alguns, para a população mais simples, uma mudança radical das coisas que acontecem aqui na cidade, que é uma cidade abandonada, né? Cidade com muita coisa a se resolver, né? Temos problemas aí na educação, na saúde, na mobilidade urbana, mas isso vai ser o ponto da nossa conversa aqui. Professor Josemar, quem fala é o Fagner. É bom você ter tocado agora nessas questões críticas. O nosso programa ele tem uma audiência muito grande, sobretudo aqui no Rio também tem uma audiência muito grande, mas ele tem uma audiência muito grande no Brasil de uma maneira geral, né? E eu acredito que boa parte dos nossos ouvintes talvez não faça ideia que São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio, né? Só fica atrás da capital. No entanto, São Gonçalo quando aparece na televisão, sobretudo na televisão,
É muito difícil, muito raro que seja por uma pauta positiva, né? Pelo que a gente acompanha próximo aqui, nós que estamos na capital, né? Uma cidade que tem muitos problemas, como você já citou alguns aí, de educação, mobilidade, segurança, saúde, tal. É uma cidade que, pelo meu conhecimento, por um bom tempo, girou em torno de algumas oligarquias, né, algumas oligarquias familiares, né, como boa parte das cidades do Brasil, né, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua perspectiva no futuro mandato de vereador por um partido socialista, a sua perspectiva sobre esses problemas que São Gonçalo enfrenta, e também as potencialidades que a cidade tem, que muitas vezes os meios de comunicação tradicionais não fazem questão de mostrar, muitas vezes até fazem questão até de esconder, né? Porque a gente sabe que mesmo as cidades com muitos problemas, elas organicamente elas se reinventam, né? E elas resistem. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre a perspectiva do mandato, visualizando os problemas da cidade e como potencializar aquilo que já existe de bom numa cidade com um colégio eleitoral tão grande como São Gonçalo. É importante, Wagner, boa colocação, é entender o seguinte: São Gonçalo é a 16ª cidade mais populosa do Brasil e é segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Quando nós falamos de 16ª cidade mais populosa do Brasil, nós estamos falando que, no mínimo, tá? 10 estados não têm uma cidade com a população de São Gonçalo, né? Você tem 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, estamos dizendo isso, né? Tem estados, por exemplo, como o Amapá, o Acre, que não tem uma cidade com a população de São Gonçalo. Isso se levar em consideração que você ainda tem como São Gonçalo é a 3ª cidade que não é capital, que é a mais populosa do Brasil, por exemplo, você pega ainda Campinas, e se não me estou enganado, Guarulhos, esse número vai ser maior ainda. Então, nós estamos falando aqui de uma cidade que não é uma cidade pequena, embora todo o comportamento político, social, daqui da cidade, e como ela se apresenta para fora, como ela é vista e apresentada pela mídia tradicional, é de uma cidade pequena. A gente até brinca aqui que São Gonçalo não é a maior cidade pequena do Brasil, é uma cidade importante, média, que tem características de se tornar cidade grande se nós tivermos projetos para dentro da cidade, né? O primeiro deles é pensar a autoestima da população que aqui vive. São Gonçalo só aparece nos jornais, ou nos telejornais, ou na mídia tradicional, ou nos outros espaços, quando é nas páginas policiais, ou por corrupção, ou por matança, né? Aqui, os direitos humanos são bem violados, são bastante violados, né? Basta ver que a onda negra, que o Brasil hoje tem uma, não só o Brasil, mas o mundo, né? Tem uma discussão racial em curso, eu sou negro, e acho que isso é um tema importante, é a seguinte: aqui foi um dos lugares onde teve o assassinato do João Pedro, né? O João Pedro era aqui, né? E isso mostra como que a cidade tem muita coisa a ser resolvida. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente resolver é começar a ter um trabalho de organização do povo, de organização popular. Mas para fazer esse trabalho de organização popular é preciso também ampliar as nossas representações. Por isso que o nosso futuro mandato ele tem uma coisa que é importante que nós vamos fazer, que além de ser um mandato que seja também de denúncia do que está errado, de fiscalização e de apoio aos movimentos sociais, é também um mandato que vai fazer proposições para a cidade, do tipo, nós queremos que a Câmara Municipal de São Gonçalo tenha espaço para que os movimentos sociais possam falar e se expressar. Nós vamos propor que aqui, isso é possível, tenha um apoio e suporte à TV comunitárias. É uma prática que aqui na cidade tem, mas que não recebe incentivo do poder público. Nós vamos trabalhar para que se tenha lonas culturais, para que as pessoas possam produzir, as pessoas que produzem cultura possam também fazer com que esses artistas possam estar desenvolvendo o seu trabalho, né? Isso é fundamental. Nós temos que estimular a produção e a pesquisa sobre a cidade, pegar os professores,
os pesquisadores que existem, que moram aqui, que são professores, que são de algumas secretarias que desenvolvem pesquisa sobre a cidade, que coloquem essas pesquisas a serviço da sociedade. Agora, para isso, nós precisamos mudar a mentalidade da política da nossa cidade. Chega daqueles que engordam com dinheiro público, daqueles que usam da truculência e da violência simbólica, política e real, né, para combater as organizações populares. Por isso, para nós, é fundamental ter uma pauta que valorize a população aqui de São Gonçalo, fazer a Comissão de Direitos Humanos funcionar, fazer a Comissão de Educação funcionar, fazer com que os movimentos possam participar coletivamente. Tá, professor Josemar, o Daniel falando aqui, você falou de forma ampla sobre vários projetos, né, que você tem, pensando para a cidade de São Gonçalo. Numa questão mais específica, né, São Gonçalo é uma cidade que tem muitos problemas de mobilidade, né, não há transporte ferroviário na cidade, embora já tenha tido, no caso andamos para trás nesse quesito, né, o transporte marítimo é necessário chegar até Niterói para tomar a barca para o Rio de Janeiro, então a cidade vive muito em função do transporte para a capital e do transporte para Niterói, que é onde está a centralidade econômica, né, da atração de polos de empregos e de serviços, educação, etc. Você tem algum projeto dentro do seu projeto de campanha, né, é claro que isso é resolvido no executivo, né, mas dentro da sua participação futura na Câmara Municipal, você tem algo aproximado para a área de transporte e para a área de geração de emprego e renda na cidade? Sim, você entrou num tema bastante importante, né? Em São Gonçalo e Niterói, a migração pendular, né? Ou seja, a ligação diária das pessoas que saem de São Gonçalo, vão para Niterói ou vice-versa, é a segunda maior do Brasil, né? Só perde para a migração pendular que existe entre Guarulhos e São Paulo. Então, você tem aqui uma necessidade de interligação e de melhorar as vias que existem entre essas duas cidades. Mas existem outras coisas que são importantes nós entendermos. Primeiro, a questão das barcas aqui em São Gonçalo é fundamental, e a gente fala sempre o seguinte: as barcas aqui em São Gonçalo são um ponto de partida, porque é aquilo que o David Harvey, que é um dos maiores geógrafos vivos da atualidade, é um pesquisador que não é brasileiro, ele veio aqui no Rio de Janeiro e disse o seguinte: é uma aberração o Rio de Janeiro ter engarrafamento, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem engarrafamento, porque você tem uma Baía de Guanabara que deve servir como ponta de ligação entre os diversos lugares. Por exemplo, nós aqui temos que ter como ponto de partida as barcas para o centro do Rio de Janeiro, mas nós queremos barcas também para o Fundão, nós queremos barcas para a Ilha do Governador, que é aqui em frente, né, na nossa orla, para Paquetá, que é muito mais perto de São Gonçalo do que do centro do Rio. Por exemplo, as barcas que funcionam, os barcos que saem aqui de São Gonçalo levam Paquetá, chegam a Paquetá numa velocidade pequena em 20 minutos. Então, você tinha que utilizar a Baía de Guanabara. Então, é claro que uma Câmara, um vereador, uma Câmara Municipal e até mesmo talvez um prefeito não tenha o poder de fazer as barcas funcionar, mas é importante construir um movimento que seja do prefeito, que seja da Câmara Municipal, que seja da sociedade gonçalense, para cobrar o que já existe em contrato, porque as barcas de São Gonçalo, toda a licitação que tem das barcas de ampliação do serviço aquaviário na Baía de Guanabara inclui barcas para São Gonçalo e a perspectiva de barcas também para Magé. Então, é cobrar, é o poder público aqui se fazer presente. Em relação a um debate que sempre existiu aqui também, em relação à linha 3 do metrô, né? Eu sempre brinco, digo que os governos de Cabral e dessa galera aí, Pezão, o Witzel não deu muito tempo, né, para falar muita coisa, porque ele já se envolveu na banda podre. Agora, esses dois também eram da banda podre, mas chegaram a falar de linha 3 do metrô, eles esqueceram de contar, porque qualquer criança sabe que é 1, 2, 3 e 4. Criaram a linha 1,
já tinha a linha 1 e a linha 2, criaram a linha 4 e a linha 3 não foi atendida, porque a linha 4 foi para atender as necessidades aí da Copa e da Olimpíada. E nós ficamos sem ter entendimento, né? É fundamental também o poder público local aqui de São Gonçalo se colocar ao lado de Niterói, ao lado dos outros municípios aqui da região, para cobrar também a linha 3. E você colocou muito bem, eu vou até utilizar a sua fala, Daniel, que é o seguinte, retrocedeu. Aqui tinha uma ligação de trem que ligava Niterói a Itaboraí, passando por dentro de São Gonçalo, retrocedeu. Há 60 anos atrás tinha uma ligação de trem que saía daqui e ia até Cabo Frio, que deu origem, inclusive, a alguns distritos, né, por aí fora do estado, algumas cidades, né, você pega aí Bacaxá, é o que é, porque se desenvolveu em torno de uma estação de trem, né? Outras cidades também se desenvolveram nessa direção. Então, é fundamental a gente lutar. Agora, tem outras coisas que a gente quer falar também quando se fala de mobilidade. Desculpe que eu estou falando talvez muito, que eu sou geógrafo e quando vou falar de mobilidade urbana, né, sou professor de geografia, eu me empolgo. E nesse se empolgar, a gente tem que discutir a questão da ciclovia. A cidade só tem uma ciclovia que tem 2,5 km aqui que liga o centro ao Paraíso, mas nada mais do que isso. É importante ampliar as ciclovias. É importante também regularizar o transporte alternativo para ser uma outra opção. Aqui em São Gonçalo tem uma aberração, que são as empresas de ônibus. 3 grupos controlam 9 empresas que controlam todo o serviço. E aqui é estranho, né? Porque você tem uma praça que foi cedida por R$150 mil para um dos grupos empresariais de empresa de ônibus controlar, criar um espaço, um terminal em cima com um centro comercial. Então é muita coisa a se falar, muita aberração, e nós temos que lutar por isso, né? Lutar por ciclovia, criar, valorizar, entender que a mobilidade também é uma mobilidade urbana, precisa de qualidade no seu deslocamento, porque quando se fala de mobilidade urbana não é só falar do transporte público ligado ao ônibus, mas sim pensar nas formas das pessoas andarem, interagirem, caminharem dentro da cidade. José Marcaio que está falando, boa noite, querido. Tem uma pergunta específica sobre questão da violência, né? São Gonçalo, assim como todas as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, tem bastante comunidades, com muitas dessas comunidades dominadas pelo tráfico, pela milícia, por esse milícia-tráfico que hoje em dia também tá tomando conta. Queria que você me falasse um pouco como explicasse, né? A gente tem muito ouvinte de fora do Rio e muito ouvinte do Rio que não conhece São Gonçalo. Eu sou um, né? Eu fui muito para Niterói, tô aqui em Itaboraí, mas São Gonçalo mesmo só passei, né? Conheço quase nada de São Gonçalo. Então queria que você me explicasse como se dá essa dinâmica de violência em São Gonçalo, se ela tem alguma particularidade ou se aplica as questões que se aplicam em Niterói, Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e como é que é fazer campanha, como é que é colocar a sua cara, como a gente falou, né, no começo da entrevista, colocar a cara a tapa, se dizendo socialista, estando em projetos sociais, no meio de locais que provavelmente sejam sensíveis com a questão aí de dominações de facções, etc. Como é que você vê São Gonçalo nesse espectro? Sim, você falou uma coisa importante, né? São Gonçalo, para quem não é aqui da região, é importante entender o seguinte: é uma cidade periférica, é uma cidade de maioria negra, com uma força de trabalho que se desloca internamente e externamente, né? E que começa hoje a ter algum grau de uma formação de uma classe média. Isso é como se você tivesse um público que ainda não teve acesso aos serviços básicos, né? Ele consome os grandes produtos tecnológicos no seu imaginário, não que eles existam aqui, mas ele falta o básico para ele. Então, se você entender que tem uma grande busca pelo consumo e não tem o básico, se torna assim uma cidade violenta, um espaço violento, né? Porque não se oferece ao jovem cultura, não se oferece lazer, não se oferece educação, não se oferece saúde, não se oferece espaços saudáveis de meio ambiente. Então, ele se torna
uma vítima, vou chamar de presa, mas uma presa fácil para a captura desses grupos que são vou chamar de grupos paramilitares, não digo grupo paramilitares, mas grupos, também não dá nem para dizer paraestatal, porque a milícia muitas das vezes é organizada pelo próprio Estado, mas que são ilegais no território, para a gente assim, criar uma metodologia. E é isso, né? A violência, a brutalidade é sempre presente, ocupa um espaço que o Estado não ocupa, e você tem que saber ter muita habilidade para dialogar com isso, né? Para enfrentar e se preservar. Como que é fazer campanha aqui? Primeiro, você tem que ser responsável na sua crítica. Não existe a crítica irresponsável. Se você faz uma crítica irresponsável e não se calça para fazer a denúncia, você perde respeitabilidade e você se desmoraliza no processo. Então, você tem que ter essa habilidade de construção. Segundo, você também, com isso, exige de você uma maior formação, né? Uma maior firmeza política e também uma firmeza ideológica. Porque ser socialista em São Gonçalo é você nadar contra a maré, em última instância. Porque, por exemplo, você vai para uma cidade como Niterói, que você tem uma UF, que você tem pessoas com outro grau de formação social e cultural, ou até mesmo a Zona Sul do Rio de Janeiro, você é mais ouvido. Aqui, você tem que fazer o trabalho de base acontecer. Aqui, você tem que fazer a discussão, você tem que ter a habilidade e a linguagem tem que ser diferente, né? Por isso que eu, enquanto militante, organizo um trabalho de educação popular que é a Rede Emancipa. Nós temos um trabalho dentro de Santa Luzia, né? Santa Luzia é um bairro com dificuldade, que tem a violência muito exposta ali, não só em Santa Luzia, mas no Jardim Catarina, no Jardim Catarina Novo. Nós temos um trabalho no Portão do Rosa, que é um bairro que é vizinho do Complexo do Salgueiro. Se a gente for tratar, parte dos nossos alunos são alunos do Salgueiro em si, né? Neves e Porto Novo nem tanto, né? Não tem uma relação mais próxima à violência, mas transborda aqui para a cidade também. Então, esse é o nosso desafio, é fazer trabalho de base, né? Trabalho de construção, que apresente uma outra alternativa e estar antenado às reais demandas da população. A população aqui em São Gonçalo, você tem que ser diferente no seu diálogo. Não é ser diferente no sentido ideológico, é ser habilidoso na sua forma de comunicar e de interagir, entendeu? Então, esse é o desafio que a gente tem. É muito difícil, é muito árduo, mas a gente consegue frutos. Eu mesmo fui candidato a prefeito com uma forte representação, fui candidato a deputado estadual, deixei de ser eleito por 700 votos, e a gente vai chegando, devagarzinho, vai chegando e vai acompanhando e vai crescendo. José Mário, eu queria voltar numa questão que o Daniel trouxe. Ele falou um tanto de mobilidade nessa questão pendular que você mencionou, mas eu acho que talvez seja interessante a gente abordar a questão de São Gonçalo por São Gonçalo, digamos assim. A gente sabe que a organização da cidade é um tanto complicada, os bairros têm pouca conectividade entre eles, existe uma dependência muito grande, tanto da RJ 106 quanto da Niterói-Manilha para o transporte entre os bairros. Existe alguma forma, você que é geógrafo, certamente já deve ter parado para pensar nisso, alguma forma de integrar melhor a cidade, até para criar oportunidades melhores dentro de São Gonçalo, e melhorar a própria arrecadação da cidade, que apesar de ter uma população muito grande, não tem uma arrecadação comparável, por exemplo, a de Maricá e Niterói, que são suas cidades vizinhas. Você entrou num tema muito interessante, que é o seguinte, fazer receita em São Gonçalo numa cidade que tem uma baixa arrecadação, né? São Gonçalo hoje vive um processo de baixa arrecadação, a crise da Covid-19, a crise sanitária e a crise econômica chegam nos outros lugares e aqui chega com mais força, né? E você diminui a receita de um lugar que tem receita, continua tendo receita. Num lugar que tem receita muito baixa, essa crise se acentua ainda mais. Qual é a questão? Então, você entrou bem. A RJ e a BR-101, elas não foram pensadas para ligar São Gonçalo e fazer a cidade se desenvolver. Pelo contrário, elas cortam a cidade, né? Elas são vias de passagem. Então, você acaba não construindo centralidades que poderiam ajudar a se potencializar. Então, aqui em São Gonçalo,
é importante, na nossa perspectiva que nós discutimos aqui, é apostar em duas coisas para retomar o emprego, a renda e a própria mobilidade interna, que é, primeiro, apostar, tentar criar projetos que o poder público, como um todo, que estimule a instalação de empresas aqui na cidade. Isso é fundamental, né? É claro que garantindo os direitos trabalhistas, que é fundamental, porque muitas das vezes as empresas vão para os lugares e fazem algumas concessões e vão além, que tem perda de receita para os municípios. E agora, com essa possibilidade de negociação vinda oriunda das reformas, da reforma trabalhista que teve, tem lugares que os sindicatos, os lugares negociam, inclusive, perda de alguns direitos. Isso não nos cabe. Agora, é fundamental estar em empresas, né? Grandes empresas, grandes indústrias. Agora, tem uma outra coisa que poucos falam, que é fundamental, que é a seguinte: São Gonçalo não é uma cidade, eu particularmente não gosto desse termo cidade dormitório, mas São Gonçalo tem algumas centralidades, até porque o termo, ele é um termo que traz um pouco de machismo dentro dele, é um termo que tem uma discussão de economia distorta, né? Porque na verdade, o que tem é esvaziamento econômico, mas você não tem uma cidade dormitório porque as pessoas transitam, vivem no lugar e consomem o lugar. Então, o que a gente precisaria aqui? É apostar em algumas centralidades médias aqui da cidade. Por exemplo, você pega o bairro Coelho. Tem ali um comércio interessante de autopeças, mas não tem nenhum estímulo do poder público local. Você vai no Paraíso, que é próximo ao UERJ-FFP, né? Você tem um comércio de serviços muito interessante. Isso sem falar de Alcântara e do próprio centro da cidade, né? Então você pode fazer ali. Você tem outros bairros que têm comércios espalhados e significativos. Mas o que o poder público faz para atender e para estimular e para não deixar quebrar? Nada. Então, pensar esse tipo de política é pensar também na empregabilidade, é pensar, reverter, é não pensar só a cidade para fora, mas sim também pensar como nós vamos fazer para que a cidade gere receita e que essa receita fique aqui. Agora, é importante também, Wagner, para a gente pegar um gancho de Maricá e de Niterói, é que elas recebem royalties. Então, muito do que tem em Niterói e Maricá é oriundo do royalties. São Gonçalo não tem saída para o mar. A saída para o mar de São Gonçalo foi cedida para Niterói depois de 43, né, que é aquela região ali de Itaipu, era São Gonçalo, né, o distrito de Itaipu, que embarca Itaipu, todos os outros bairros, era São Gonçalo, era o 6º distrito. Então, assim, você não tem saída para o mar. Então, é um debate que não cabe, né, aqui, mas que cabe nacionalmente fazer, que é o debate da redistribuição dos royalties, porque nós vamos criar daqui a alguns anos o primo rico e o primo pobre, lado a lado, né? Niterói e Maricá com recursos, com algum grau de desenvolvimento social, e São Gonçalo como aquele local que fica jogado, né, em reservatório de mão de obra barata para atender às necessidades dessas duas cidades. Bom, aproveitando, ainda temos tempo, vou fazer mais uma pergunta, agora é o Fagner que está falando. Eu acho engraçado essa última fala sua, Josemar, porque eu tenho proximidade com Maricá, especificamente com Ponta Negra, né? Porque tenho parentes emprestados lá, passei boa parte da minha vida, até os meus 20, 21 anos lá. E à época, né, Maricá não era ainda governada pelo governo do PT, né, que nós podemos ter nossas críticas ao governo do PT, a qualquer governo do PT, mas a Maricá virou uma outra cidade a partir do momento dos governos do PT. Inclusive, eu acho que é um assunto que a gente deve falar aqui no Lado B qualquer dia desse. E eu lembro que a juventude da minha época lá, dos meus 20 anos, meus 18, 19 anos, que morava em Ponta Negra, Cordeirinho, aquela região ali que é distrito, né, de Maricá, quando queria alguma diversão, né, ia para São Gonçalo, né, a turma mais velha, assim, que podia fazer um deslocamento maior e tal, com o transporte precário que era de Ponta Negra para Maricá e de Maricá para São Gonçalo e tal, ia para São Gonçalo porque era onde tinha vida noturna, né? Maricá não tinha nada. E, de lá para cá quase 20 anos se passaram e hoje Maricá é um exemplo, diria assim. Eu tive lá, inclusive, há pouco tempo e é uma cidade, para o tamanho dela, absolutamente exemplar em várias coisas. Pode ter alguns problemas, como todos os lugares têm, mas exemplar em várias coisas, inclusive no quesito cultura para as pessoas. Mas eu queria, isso foi só um gancho,
Eu queria trazer você para. Você falou que teve, se não me engano, 19 mil votos para deputado, né? Foi isso? Se eu não entendi mal, foi isso, né? Foi isso. Como é que foi esse seu mapa eleitoral? A grande parte dos seus votos ocorreram em São Gonçalo ou você foi mais votado em outras localidades? E qual é o coeficiente que você precisa atingir em São Gonçalo hoje para poder ser eleito vereador? Não, boa pergunta. Deixa eu te falar uma questão. Quando eu falei aqui de Maricá, dizer que tem uma diferença do royalty, né? Como que o royalty mudou. E você pegou no ponto neofrágil, que é o seguinte, em 20 anos, que na verdade são os últimos 10, né, que tem a mudança, já gerou uma diferença significativa. Independente das gestões do PT, que a gente pode ter avaliação positiva, quando você tem mais recursos, você pode fazer mudanças, né? Não que eu estou dizendo aqui que São Gonçalo, os poderes aqui não têm a incompetência e não possa melhorar. Mas tem uma coisa que é a seguinte, em 10 anos, você já mudou a forma. Se isso se aprofunda, daqui a mais 10, a disparidade entre São Gonçalo e esses dois vizinhos vão ser latentes, né? Porque no fundo, São Gonçalo ficou para trás quando você teve, não só São Gonçalo, Itaboraí também, ficou para trás quando você teve a derrocada do Comperj. Porque o Comperj seria um grande desenvolvimento para Itaboraí, e como aqui tinha o centro de inteligência, você também teria um desenvolvimento para São Gonçalo, e até o próprio consumo das pessoas passariam a consumir aqui no centro de Alcântara, nos outros lugares. Então, São Gonçalo e Itaboraí ficaram à margem, né? Porque não tem, por exemplo, o royalties do petróleo como esse. Em relação à minha votação, eu tive 19 mil votos para deputado estadual, dos quais quase 12 mil foram em São Gonçalo. Eu fui o quinto mais votado para deputado estadual dentro da cidade, superei outras figuras que foram candidatas, que eram vereadores de mandato, que concorreram, eu fui mais votado. Tive uma votação assim, porque me posicionei também à esquerda e crítico, de forma crítica, em relação à polarização que existiu envolvendo o Bolsonaro e o resto da esquerda. Ou seja, existe um pensamento crítico na cidade e esse pensamento crítico, em certa medida, dialoga conosco, né? Além do próprio trabalho popular que nós fazemos, né? O trabalho do Emancipa é um trabalho que já tem 4 anos aqui na cidade, além de outras coisas que a gente se envolve também. Por exemplo, nós temos uma relação muito próxima aos trabalhadores do transporte alternativo e nós ganhamos a ação. Eu falo nós, porque foi o PSOL e o PSOL de São Gonçalo pediu ao PSOL estadual para fazer uma ação que garantisse a eles o direito, né, tirasse do consórcio São Gonçalo a exclusividade dos ônibus de rodar. Nós ganhamos, mas a prefeitura não regulamentou. Então, temos uma militância que fez com que a gente tenha esse voto, a gente tenha essa representação na cidade. A gente conseguiu construir um polo, né, um polo de mobilização. Nós aqui temos um trabalho com o Fórum de Desenvolvimento Sustentável também, e Resistência Democrática, que organiza um conjunto de entidades, coletivos da cidade, que debatem a cidade, mas que debatem o país também, numa perspectiva dos movimentos sociais, da perspectiva crítica, né? Fazemos o trabalho mesmo de organização do PSOL também, é um outro trabalho também muito interessante que a gente faz. Então, a gente vai construindo passos de formiguinha, não sei se é de formiguinha, mas a gente vai construindo a coisa de uma forma crítica e bem propositiva também. Professor, interessante que você falou sobre o modo de fazer política à esquerda na cidade, né? Que não pode prescindir de trabalho de base e de se remeter a temas concretos. E isso é verdade não apenas para São Gonçalo, como também para as zonas norte e oeste da capital e tantas outras regiões de periferia Brasil afora, né? A gente tem que martelar esse ensinamento. Mas a minha pergunta é específica num problema muito concreto atual da população, né? A gestão da crise do coronavírus. Como é que foi na cidade ao longo de 2020, que é um ano de final de mandato, né, de uma prefeitura que não sei nem se o prefeito é candidato à reeleição, de tão baixa, de tão ruim a avaliação que foi no seu mandato, e o que você vê de perspectiva para 2021? Aqui, na verdade, a política aqui é complicada, porque você tem o prefeito como candidato à reeleição, o vice-prefeito que é candidato a prefeito, e mais 5 secretários desse atual prefeito
como candidatos a prefeito. Então, assim, é o jogo do sindicato dos políticos disputando o poder central para ver quem vai liderar o conluio e o consórcio entre eles. Em relação ao coronavírus, nós tivemos uma inoperância do poder público local, né? O prefeito não tomou grandes medidas, demorou, inclusive, a decretar o isolamento social, não fiscalizou o isolamento social. Na questão do hospital, que ficaria de gestão da prefeitura, né? No hospital que veio de Maricá, e onde o recurso de Maricá de Niterói e de Maricá, que seria organizado pelo Estado, mas que teria uma gestão compartilhada com a prefeitura também não se jogou, não se colocou, né? Não fez políticas, poderia ter feito algumas políticas de máscara, de dar suporte, dar EPIs, né? De dar equipamentos de proteção individual, não fez, e não valorizou os profissionais, né? Você tem aqui um conjunto de profissionais que não são valorizados no seu dia a dia. E o prefeito aqui é um médico, essa é a questão, né? É um médico, que mais envergonha ainda, né, a situação dele enquanto gestor público. Então, é isso, né? A gente viu aí o coronavírus aqui em São Gonçalo. Posso dizer que em nenhum momento houve um isolamento efetivo na cidade, porque por mais que o comércio tenha fechado, mas existe um forte comércio ambulante, e a prefeitura não se fez presente, não agiu, e as pessoas estavam na rua, até porque a própria mobilidade, a dificuldade dos serviços chegar até a periferia é tão grande que ele vai para a rua para tentar se manter, né? Ou ter a informalidade, ou também ter via a informal, trabalho informal, via a trabalhos precarizados também acaba se mantendo. José Mário, eu tenho uma pergunta que é um pouco fugindo, na verdade nem foge, mas tem a ver não só com a campanha e só com a política interna, né? Como você vê a relação no âmbito estadual, primeiro, né? E também no âmbito da capital, né, do Rio de Janeiro. São Gonçalo fica próximo do Rio de Janeiro, se a gente for levar em consideração a geografia ali, né? Niterói e São Gonçalo pega a ponte em 20 minutos, tá? Em São Gonçalo, ou seja, fica bem próximo, é só a Baía de Guanabara ali cortando. Como é que você vê essa ligação entre a gestão municipal da capital do Rio com facilitar a vida de São Gonçalo e também com a gestão estadual, né? Se teve algum governo que que localmente olhou para São Gonçalo de outra forma, se São Gonçalo já teve um momento aí, a gente viveu aí um momento que o estado do Rio estava pujante na economia, apesar da roubalheira toda de Cabral e etc, né? Como é que foi, como é que São Gonçalo estava nesse momento aí, que é desse século, né? De 2000, 2005 para cá, né? Até a crise, até 2010, 2013, mais ou menos. Como é que foi São Gonçalo? Como é que São Gonçalo foi visto pelo governo estadual e federal? Se teve alguma melhoria e isso se perdeu após a crise? Como é que se dá essa visão federal e estadual para a cidade? Se me permite uma parte, se pudesse também aproveitar a pergunta do Caio e tocar na questão da ascensão e queda da indústria naval de São Gonçalo, acho que seria muito interessante. Não, interessante. Vamos falar então sobre o Estado e sobre a indústria naval. Eu acho o seguinte, assim, o Estado, a gente nunca teve uma relação, São Gonçalo, quando não tinha uma crise e a economia estava pujante, a precariedade do serviço de São Gonçalo ainda tentava, o poder público estadual, em combinação com o poder público municipal, ainda tentava resolver algumas das questões, mas é muito atrasado, né? Você tem aqui problemas de saneamento básico, tem problemas de saneamento básico em alguns lugares. Você tem a bala negra, né? A bala exposta, para a gente não usar o termo negro como algo que é pejorativo. Você tem casas que não têm sanitário, né? Você tem analfabetismo funcional. Então, são problemas muito acentuados que você não resolve, que precisa de uma intervenção direcionada, direta para essa atuação. Então, esse é o primeiro aspecto. Não houve nenhum governo nos últimos anos, vou botar aí os últimos 20 anos, né, pegar esse século,
e tenha feito uma política efetiva nessa direção. Poderíamos ter tido melhoras. Lá nos anos 90, tinha o programa de poluição da Baía de Guanabara que poderia atender, né, essas necessidades, mas o programa não se desenvolveu. Em relação à crise da indústria, o que é importante colocar é que a indústria em São Gonçalo, a indústria naval, tinha 2 estaleiros de ponta, que era o Cassinu e São Miguel, e boa parte dos estaleiros de Niterói estão na zona norte de Niterói, que atendia os empregados de São Gonçalo. A maioria dos trabalhadores dos estaleiros de Niterói, Mauá, Renave, STX e outros, eram trabalhadores de São Gonçalo, né? Isso também mexeu com a economia de São Gonçalo, porque ele ia ali, trabalhava, consumia aqui, gerava renda. E se você for olhar essa nossa região aqui, que envolve Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, foi uma das regiões que dentro do estado, com a crise econômica, né, e com a crise, também chegou a crise petrolífera, né, em certa medida envolvendo com o PERJ em si, foi um dos lugares onde você teve a maior perda de empregos. O Brasil todo perdeu muito emprego e aqui foi mais. Então você tem um problemão, que é o quê? Gerar emprego, gerar renda, né, para levantar a autoestima da população, para ter mais participação popular e para você construir um outro olhar de cidade. A cidade hoje vive um esvaziamento econômico, é uma cidade que estava num processo de metropolização, fruto do que vem do Rio, do que vem de Niterói, né? As cidades ficam caras, as pessoas passam para cá e começam também a ter um outro nível cultural, mas é o contrário, agora é o oposto, né? Parte das pessoas estão saindo de São Gonçalo, os dados já mostram isso, para, por exemplo, ter acesso aos benefícios sociais ou até uma qualidade de vida melhor em Maricá, por exemplo, ou numa certa parte de Niterói, principalmente Maricá, buscar o que o poder público oferece. Professor Josemar, não pode pedir voto, mas pode dar o seu recado final. É uma honra, primeiro é uma honra estar aqui, ser convidado pelo programa, né, estar aqui participando desse nosso programa aqui, desse debate, dessa conversa, na verdade, que foi maravilhosa. Eu me apresento à sociedade gonçalense e também a todos que estão me ouvindo como alguém que é um militante que luta por uma causa socialista na periferia. É preciso repensar a esquerda brasileira, é preciso repensar a atuação daqueles que querem um mundo melhor. Não basta só irmos às universidades. Eu sou professor de educação básica, sou professor universitário também, mas acho que a gente tem que romper a nossa bolha. Romper a nossa bolha é a gente fazer trabalho de base, fazer trabalho na periferia, fazer trabalho em outros lugares, né? E aí eu acho que é fundamental a gente apostar na educação como uma prioridade, valorizar os seus profissionais, é importante ter coragem para lutar contra a máfia dos transportes, é importante também a gente discutir a questão racial numa cidade negra como é a cidade de São Gonçalo, que é uma cidade onde teve o assassinato do João Pedro, que foi um dos crimes mais bárbaros do último período. É fundamental a gente lutar por um meio ambiente sustentável, é fundamental também a gente lutar contra a intolerância religiosa. Aqui em São Gonçalo você tem uma forte presença de igrejas que são fundamentalistas. O problema não é você ser evangélico, o problema não é você ser católico, o problema não é você ser umbandista, o problema não é você professar sua fé. O problema é quando a sua fé te cega ao ponto de ser intolerante com o outro e de virar instrumento para disputa política que incentiva o ódio, incentiva a intolerância, que incentiva o separar as pessoas. Então, aqui em São Gonçalo, a gente tem um desafio, que é construir um polo crítico, um polo à esquerda, que se faça presente no parlamento, que se faça presente no dia a dia das comunidades, que possa ser um ponto de apoio na fiscalização do executivo, mas que também possa ser um ponto de apoio aos movimentos sociais, que possa ser um ponto de apoio para projetos de leis que sejam críticos, que possa ser um ponto de apoio a uma nova democracia que queremos construir, a uma democracia onde a população possa participar mais efetivamente dos espaços institucionais e entender que precisa mudar esses espaços institucionais, que precisa se autorrepresentar. Eu termino assim, dizendo que nesses anos, né, eu sou um professor e me orgulho, né, de estar aqui participando e me sinto muito honrado por ter sido convidado a participar do programa com vocês e de estar fazendo debates e discutindo ideias. Estamos juntos. Esse foi o Lado B do Rio número 172. Estamos em todas as redes sociais e especialmente em nosso site, onde você poderá conferir a coluna semanal da Lana de Holanda, nessa semana falando justamente sobre o nome do nosso estúdio, sobre a Pruebo, sobre a nova Constituição chilena que passou com uma enorme maioria para enterrar de vez
qualquer resquício de constituição, de arcabouço legislativo da era Pinochet no Chile. Boa noite, Fagner Torres. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Homem de poucas palavras na saída. Boa noite, Caio Belandi. É isso também, poucas palavras. Agradecer a presença do virtual, né, do Leonel Brizola e do professor Josemar, e torcer para que esses ventos da América Latina soprando aí venham aqui para o Brasil também. E lembrar a todos, né, já anunciar, dia 15, a partir das 6 horas, a gente vai estar aí ao vivo no YouTube, comentando os principais resultados Brasil afora, nós 4, mais aí diversos convidados comentando aí os resultados conforme eles forem aparecendo. Então desliga aí a Globo News, desliga a CNN, desliga a Band News e vem com a gente que a gente vai dar o viés popular e democrático aos resultados, seja eles qual forem, né? É isso, até semana que vem. O povo hoje está muito minimalista. Boa noite, Daniel Soares. Boa noite a todos e a todas, ouvintes, né? Na mesa só tem todos. E semana que vem já entrando na reta final desta estranha campanha eleitoral pandêmica. Nos vemos lá. Pois é, não sei para onde vamos, só sei que semana que vem estaremos aqui com mais Lado B do Rio.